Graça e paz, queridos, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos logo, para o conteúdo, que é o que importa, que o tempo está passando, meu tempo está acabando, ainda tem muita coisa para falar. A gente já falou muita coisa, eu quero te dizer que daqui para frente você não vai conseguir entender se você pegar só daqui. É melhor você voltar lá, assistir todos os vídeos para você entender, porque a gente está contando uma história que tem início, meio e fim, Então não adianta tentar pegar só o final. Está contando essa história aí da autoridade e tudo mais, e no último vídeo a gente estava falando que assim como pelo ato de desobediência de um homem, está escrito assim na palavra de Deus, veio o pecado e pelo pecado a morte, assim também pelo ato de obediência de um só homem reina a vida, que é Cristo Jesus. A gente falou disso aqui, Filipenses 2:8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A questão da autoridade está associada a isso, a questão da obediência, queridos. A gente falou sobre isso. A autoridade de Deus que Jesus nos entregou está diretamente associada a uma posição que nós estamos. Porque senão não vai dar certo. Não adianta eu querer viver a autoridade de Deus se eu abro mão da posição de nova criatura. Foi o que Adão fez. Adão entregou, ele abriu mão, ele desobedeceu. Quando nós desobedecemos, nós abrimos mão da posição e perdemos a autoridade. Mas Jesus, sendo obediente até a morte, recuperou essa autoridade. É o que diz no verso 9, Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que maravilha! Jesus, então, pelo seu ato de obediência, ele conquista um nome que está acima de todo nome. Ele recupera aquela autoridade, lembra? Que a gente falou que Deus era a autoridade máxima, entregou essa autoridade ao homem. Agora Jesus, ele recupera, depois que o homem perde por causa da desobediência, Jesus, ele recupera essa autoridade, ele toma posse. Como, Luiz? Obedecendo até a morte, como a gente viu aqui no verso 8 de Filipenses. Essa é a história da autoridade. Então Jesus, agora ele tem um nome que está acima de todo nome. E aí no verso 10 depois vai continuar, eu não botei aqui, mas está lá. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha, queridos! O nome de Jesus é esse nome que nos dá autoridade, esse poder, essa posição, esse direito. Lembra que eu falei que a autoridade, exousia no grego, tem a ver com direito legal de agir, liberdade de ação? É isso. Jesus nos enviou em nome dele, nós temos liberdade, autoridade para agir no nome de Jesus, que é o maior nome que existe, queridos. É a maior autoridade que existe. E isso está sobre a igreja, meu irmão. Não tem como nós abrirmos mão disso. Agora, quando, Luiz, que eu abro mão disso? Infelizmente, se eu der ouvido a outras vozes aí e começar a fazer uns negócios que não é para fazer, vai dar ruim. Porque não foi isso que aconteceu com Adão. Ele deu ouvidos lá, a voz lá de Eva, que estava influenciada por uma argumentação maligna e acabou perdendo. Todos os dias, deixa eu te dizer, eu e você somos tentados a desobedecer. Todos os dias argumentos malignos são apresentados aqui, na nossa mente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que estar constantemente fazendo um autoexame dos nossos pensamentos. Qual o tipo de sugestão que está chegando na nossa mente? Porque se a gente não tomar cuidado com os nossos pensamentos, a gente acaba perdendo essa batalha. Satanás, ele está sempre nos apresentando um argumento para desobedecer. E a gente não pode desobedecer. A gente tem que ser obediente, porque essa autoridade está sobre a nossa vida. Por quê? Desobedecer a Deus é obedecer ao diabo. E lembra lá de Romanos 6,16? Quando a gente se oferece a alguém, quando a gente obedece a alguém, a gente acaba se tornando escravo. É dessa maneira que o mundo vive aí. Mas existe, eu e você precisamos espalhar essa notícia. Existe salvação em Jesus. Todo mundo aí vive debaixo de uma influência. Nós, aqueles que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pela graça estamos debaixo da influência de Deus. Agora, as outras pessoas precisam reconhecer isso também, porque estão também vivendo debaixo de uma influência errada, não é verdade? Então existe essa possibilidade de salvação, existe essa possibilidade de se recuperar uma posição agora em Cristo Jesus. Basta
reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e eu e você somos os responsáveis por espalhar essa notícia. O homem não precisa mais ser escravo do pecado. Existe libertação em Jesus. Está escrito em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia! Ninguém precisa mais ser escravo das trevas. Podemos ser obedientes a Deus em Cristo Jesus. Tá bom, queridos? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.